E que tal? É, é complicado. Ontem, depois do fatídico jogo, Grêmio e Atlético Mineiro, vitória do Atlético 3-2. Eu geralmente, depois dos jogos, eu venho aqui no calor da hora, faço os vídeos, faço o vídeo, né? Posto o vídeo e vou assistir a repercussão do que foi o jogo, perco ou ganho, e assisto geralmente a entrevista do Renato. E no outro dia, às vezes, falo alguma coisa sobre isso. Ontem eu confesso que eu não consegui assistir a entrevista do Renato. Optei por não assistir. Eu estava tão desiludido com aquele jogo, com aquele resultado, que eu não consegui. Não olhei repercussão, não olhei comentário de ninguém, tá? Por conta da desilusão com aquele resultado. Eu acabei assistindo o jogo, acho, do Fluminense e São Paulo depois. Dei uma secada nos co-irmãos, óbvio. Mas foi como tirar doce da boca de criança, né? Aquela vitória deles lá. Com 2-0 eu abandonei e fui assistir o jogo do Fluminense, que também nos interessava. E esse resultado de ontem, essa derrota de ontem do Grêmio, custou muito caro. Enquanto dentro do jogo o Grêmio estava ganhando, o Grêmio estava ali, nono, se eu não me engano. Estava em nono. Ao final da rodada, com aquela derrota de ontem, o Grêmio cai para 15º. É a nossa posição atual hoje. Tá? Complicadíssimo. Voltamos a flertar com a zona de rebaixamento. Poderia aí ter esse período de parada aí mais tranquilo, né? Nós, torcedores, né? Um pouco mais tranquilo, porque o Grêmio ia ficar ali com a movimentação da tabela até o fim da rodada. Talvez o Grêmio ficasse ali nono, 11º. Ia ficar tranquilinho. Mas aí não aconteceu. E eu acabei indo assistir alguma coisa, ver sobre a repercussão do jogo hoje cedinho, né? Geralmente começo a me movimentar aí por volta de 5 e pouco da manhã. Aí fui dar uma olhada. E eu vi o pessoal descendo a lenha no Renato. Descendo a lenha na arbitragem. O que eu particularmente, eu não vou dizer que foi injusto, tá? Mas eu, da minha parte, a minha opinião aqui foi ontem, eu não tem como criticar um jogo de ontem. Não tem. Seria, eu não vou dizer covardia, mas seria talvez, não sei se injusto também. Mas eu, no meu caso, eu não estaria sendo sincero comigo mesmo. Porque se eu venho aqui ontem, no caso, no vídeo de ontem, desço a lenha no Renato. Eu já falei, o Renato tinha que ter saído após a eliminação pro Fluminense da Libertadores. Tinha que ter saído ali. Nenhum outro, acredito que outro técnico não ia conseguir fazer menos que o Renato está fazendo. Né? E era ali, mas agora não adianta. Enquanto ele for o técnico do Grêmio, o meu gremismo, tá? Ele é maior do que a idolatria pelo Renato. Ele é maior. O meu gremismo não me permite, né, torcer contra ou largar. Larguei, não assisto mais. Eu vi comentários ontem a respeito disso aí. Torcedores, né? Larguei, não dá enquanto for o Renato. Cara, o meu gremismo não me permite fazer isso. Enquanto o Renato for técnico do Grêmio, eu vou torcer a cada jogo, a cada escalação, para que ele acerte o time. Como aconteceu contra Vasco, contra Atlético Paranaense, contra Cuiabá, contra o Criciúma. Eu vou torcer sempre por isso aí, como eu torci ontem. Só que ontem, dentro do jogo, eu próprio me iludi. Em algum momento ali, eu achei, nas substituições do Renato, eu achei que eu cheguei a achar assim, bom, vamos puxar muito o Atlético para cima, estamos com a menos, né? Principalmente quando ele tira todos os meias atacantes do time, tira o centroavante, e aí chama demais o Galo para cima.
E tomamos a virada, mas mesmo assim, eu me iludi, eu confiei dentro do jogo, eu digo, não, esses caras vão entrar comendo grama. Vão entrar comendo grama, não é possível. Nós vamos brigar por cada palmo de campo e nós podemos tomar uma, nós vamos segurar esse resultado. E não segurou. E eu por ter me iludido com aquilo ali, eu não me permiti criticar o Renato. Porque, cara, em circunstâncias normais, 11 contra 11, nós estamos vendo. Principalmente nessa temporada. O Grêmio tá com essa dificuldade desde 2019. Não podemos esquecer disso. De 2019 para cá, o Renato foi o cara que mais treinou o Grêmio. O Renato não consegue dar um padrão de jogo pro Grêmio, uma mecânica de jogo ele não consegue, tá? Estabelecer um esquema, ele não consegue estabelecer um treinamento, uma disciplina tática no Grêmio, onde ele troque as peças e ainda que caia um pouquinho, o time siga jogando. Ele não conseguiu dar isso aí pro Grêmio desde 2019. Mas dentro dessa temporada estamos vendo, a gente está acompanhando, que toda vez que o Renato precisa mexer no time, ou quando ele quer segurar o resultado, ou quando ele quer propor o jogo, quando ele precisa propor o jogo, que ele está em desvantagem, ele quer atacar, que ele precisa atacar. E nessas duas circunstâncias, ou para segurar o resultado, ou para ter que atacar porque ele está perdendo o jogo, ele se atrapalha. Ele se atrapalha. A gente viu isso contra Corinthians, a gente viu isso contra o Fluminense, a gente viu ontem contra o Atlético. Aí eu cheguei ontem, quando termina o jogo, tá? O meu sentimento era esse. De cara, em circunstâncias normais já é difícil. Já é difícil. E imagina com um a menos. Eu entendo, quem acompanha futebol sabe, um time com um a menos, todos os outros jogadores que ficam em campo, os outros 9 que ficam na linha, tá? Eles têm que dar um algo a mais, eles têm que correr pelo companheiro. E ontem, tá? Quando chega ali pelos 30 minutos do segundo tempo, os jogadores que já estavam em campo, nossos laterais estavam esgotados. Soteldo estava esgotado. A dupla de zaga, que era o Kahneman e o Gustavo Martins, viu? O pessoal também, às vezes, um aí meio detonando. O Gustavo Martins é um guri novo, vai se recuperar. Tem cara aí com mais bagagem que ele que comete os mesmos tipos de erro. Esses caras estavam. Eles estavam esgotados em campo. Os caras que entraram, ali fica nítido. Vi gente também metendo o cacete no Edenilson. Cara, entrou num time completamente desentrosado, desarticulado, aí os caras entram pra fazer o que dá. Tomamos a virada. Mas a gente tá vendo esse filme nessa temporada. Estamos vendo. Toda vez que o Renato tem que mexer no time, mudar o jogo, tentar mudar a característica do time dentro do jogo, ou propor o ataque ou segurar resultado, ele se atrapalha. E aí entra uma das minhas maiores críticas, o ponto que eu acho que o Renato tá na veia de treinador dele, e isso ele não vai mudar. É por isso que eu acho que tá na hora de fechar, de encerrar o ciclo com o Renato. Toda vez que o Renato vai fazer essas modificações, seja para segurar o resultado, ou seja para propor o jogo, um dos primeiros setores do time que ele mexe é o meio-campo. É os cérebros do time. Foi assim contra o Corinthians, foi assim, foi contra o Fluminense, que ele sai daqui do Rio Grande do Sul com a vantagem, e ele chega lá e ele vai pro jogo sem cérebro no time. Eu não sei de onde o Renato tirou isso, eu tinha curiosidade de ver alguém perguntar para ele que tipo de futebol ele imagina, que time ele imagina funcionando sem o jogador cerebral. Toda vez, uma das primeiras posições que ele mexe é ali. Ou para entupir de zagueiro em volante, ou para entupir de ponta e centroavante. Ele não consegue, por exemplo, dar um exemplo básico aqui, fazer o que o Mano Menezes está fazendo no Fluminense, por exemplo. O que o Mano Menezes chegou e fez lá no Fluminense? Eu assisti o jogo ontem. O Mano está tentando colocar um sistema de jogo no Fluminense onde ele protege o Ganso. Ele protege, o Ganso fica circulando ali no meio campo, faz uma sombra, às vezes dá um carrinho, dá uma chegada, às vezes faz uma faltinha tática. Mas é o cara que quando o Fluminense pega a bola,
Ele está ali consolidado na sua defesa, tentando espantar tudo. Quando ele pega a bola, geralmente, quando tem uma bola limpa ali que não precisa dar o bicão, eles procuram o Ganso. Porque é ele, todo jogador cerebral, que vai pegar essa bola e vai olhar se tem um lateral passando, se tem um ponta bem posicionado. É ele que vai fazer a jogada de um contra-ataque. Às vezes, mesmo com a menos, isso funciona. Eu acho que a última posição, pelo tempo que eu acompanho o futebol, eu vejo dessa forma. A última posição que tu tem que mexer num time, independente da circunstância do jogo, é o jogador cerebral. Esse tu não pode tirar de campo nunca, a não ser que tu não tenha ele no banco. E essa é uma das minhas maiores críticas do Renato. Que toda vez que tem que mexer no time, os primeiros jogadores que ele saca, independente se ele tem que correr atrás do gol ou tem que defender, segurar resultado. Contra o Palmeiras, ele fez isso, se atrapalhou. Estava me esquecendo. Contra o Palmeiras, contra Corinthians, contra o Fluminense e agora contra o Galo. Mas esse do Galo eu não vou detonar o Renato. Não adianta. Porque eu já sou da opinião que ele tem que sair, tem que largar. Ontem seria até uma covardia, porque já começa que os zagueiros que ele treinou a semana inteira no time titular, os dois se machucam às vésperas do jogo. Os dois. Ele já tem que entrar com uma zaga diferente da que ele treinou. Então é isso, em circunstâncias normais já é difícil. Tu imagina com um a menos, onde já estava ali o jogador desgastado, cansado. O João Pedro dá a infelicidade, estava cansado, estava correndo do jeito que dava, se esforçando. Não dá para dizer que não é um cara esforçado. Eu vi ali o coitado do Natan Fernandes, entrou perdido. Eu acho, tá? Também não critiquei. Eu acho que o Renato tentou, não sei se veio na mente dele, aquele jogo lá contra o Estudiantes. Quando ele fica com um a menos, ele faz a modificação, bota o Natan Fernandes e o Gustavinho, e o Grêmio ganha aquele jogo com um a menos, com a jogada dos guri. Acho que ontem ele pensou algo semelhante. Ele tinha o Soteldo numa ponta e o Gustavinho e o Natan Fernandes na outra. Acho que ele pensou isso aí. Só que o guri entrou mal, tá numa fase ruim. Mas tem potencial, esse rapaz já mostrou que tem bola, tá? Então, a minha conclusão é essa, tá? Em circunstância normal já é complicado. Aí vai vir aqui a arbitragem. E quem é mais jovem? Quem é mais jovem aí que tá chegando no canal, só aqui para finalizar, tá? A vida inteira. Eu não lembro do Grêmio ser prejudicado, não lembro. Se alguém lembra aí, por favor, fala. De alguma coisa assim que a CBF tenha prejudicado ao ponto de tirar um campeonato, uma taça do Grêmio. Eu não lembro. Tem a choradeira do ano passado. Mas teve um monte de coisa ali que aconteceu também. Teve um monte de joguinho bobo que o Grêmio perdeu ali, tá? Eu não atribuo aquele vice-campeonato do ano passado por 1 ou 2 pontos de diferença CBF, é a minha opinião, tá? Mas eu não lembro. Só que dentro dos jogos, dentro dos campeonatos, Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro, as arbitragens sempre foram muito rigorosas com o Grêmio. Não tem arrego pro Grêmio. Nem ontem. Eu vi, mas não era para expulsar, podia ter dado o amarelo, o jogador estava longe do gol, não tem arrego. Quem é mais jovem aí, tá chegando agora, que daqui a pouco tá com algum ranço com a arbitragem, tá? Nunca teve arrego. É certo que contra o Grêmio eles vão vir rigoroso. Aquela mão do João Pedro, ele tá de costa pro cara. Ele tá de costa. O jogador cabeceia na mão dele. Isso aí é como tu tomar um tiro, uma facada pelas costas e tu ser punido por isso. Aquilo ali é covardia, o jogador não tá vendo nada do lance. Não é contra o Grêmio, é geral. Ele tá de costa, ele tá pulando pra disputar. Quem é que pula de braço fechado, de braço cruzado, com mãozinha pra trás? Quem é que consegue pular assim? Isso é a lei da física. Não tem como. Aquilo ali é covardia. Eu acho que é um tipo de pênalti que é covardia. O cara tá de costa. E é o outro que cabeceia a bola, que pega na mão dele. Mas esse tipo de lance, contra o Grêmio, eles vão dar sempre. Eles são rigorosos. Eles são... Não é de hoje, não. É de... há muito tempo que essa CBF, ela tem esse rancinho com o Grêmio. Tá? É rigor absoluto. Tá? Então era isso. Pra semana a gente vai ficar 1 ou 2 semanas aí sem jogo. Mas nós vamos conversando aqui, conforme as coisas vão acontecendo. Forte abraço. Até o próximo vídeo.